E aí, turminha dos nonos anos e das oitavas séries do Mário Trindade, e também o pessoal da sétima série da EJA, à noite, que também o conteúdo das três turmas agora se cruzou, entendeu? De forma que eu aproveitei e fiz um material só, certo? Embora que pode ser que seja diferente a aula da sétima série, né? Que é uma turma que, assim, supostamente teria uma maturidade diferente das oitavas séries e dos nonos anos. Mas se eu ver que dá para aplicar esse mesmo material, a gente faz dessa forma, tá certo? Então vamos lá, o que é que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a evolução das espécies, certo? Então deixa eu procurar aqui onde é que está o conteúdo. Então, tá aqui. Então você vai receber, a turma da oitava série e do nono ano, essa apostila daqui, certo? Esse cabeçalho aqui é um pouquinho diferente do cabeçalho da turma da sétima série e também da sétima série principalmente, certo? Para os nonos anos, esse material você vai encontrar no capítulo 39 do seu livro, certo? Se você da oitava série tiver algum conhecido, algum coleguinha que você conheça, que você possa pegar emprestado esse livro e dar uma olhadinha também nos textos complementares, é bom que você faça isso, certo? Então, o que é que a gente vai fazer durante essa quinzena? A gente vai aprender a comparar um pouquinho as ideias evolucionistas de Lamarck e de Darwin, que são apresentadas em textos históricos e ao mesmo tempo científicos. São textos velhos, né? Mas que de conteúdo bastante científico, né? E tendo utilizado o método científico, certo? A gente vai procurar identificar as semelhanças entre as ideias, né? E a importância para explicar a diversidade biológica em nosso planeta, certo? Essa diversidade biológica, ela pode ser explicada justamente começando a entender aqui essa questão das características que são herdadas, né? Eu vou grifar aqui, né? Alguns já estão aqui bem marcados, ó, características que são herdadas. Eu poderia dizer hereditárias, né? Como está aqui no texto, né? Então, a gente pode identificar características físicas que são semelhantes entre pais e filhos. Mas o que isso tem a ver com a história da evolução? O que acontece é que cada um dos seres vivos apresenta em suas células algumas informações, certo? E essas informações, elas são adquiridas pelo aquele ser que passou, que está passando aquela características genéticas a partir da interação dele com o meio ambiente. Então, essa interação com o meio ambiente vai fazer com que ele desenvolva certas características, certo? E essas características, se forem características boas, e se esse ser vivo ele tiver a oportunidade de reproduzir e de viver bastante tempo, ele vai passar para as gerações vindouras, né? Quer dizer, a próxima geração ela vai adquirir essa característica. Essas informações elas estão no material genético do indivíduo, certo? Deixa eu pegar aqui o marcador de texto. Elas estão presentes no material genético do indivíduo e são responsáveis pelas características que são consideradas características hereditárias, por exemplo, que é os traços que você tem que parece com o seu pai e com a sua mãe. Não apenas isso, mas até mesmo habilidades que você pode herdar do seu pai, da sua mãe, ou então uma forma anatômica que facilite as coisas para você. Então é a questão da herança. Se você considerar a herança em termos econômicos, aquilo que o seu pai tem de bom, de economia, uma fazenda, um gado, até, se ele passa para você essa herança quando ele morre, certo? Quando seus pais morrerem, passa essa herança para você, você passa a ter uma vantagem, certo? Você tem uma vantagem econômica em comparação com as outras pessoas que não tiveram uma herança boa dessa. Já outras situações, outras famílias, elas não têm uma herança, tipo uma coisa que seja financeiramente viável, por exemplo, mas ela pode ter uma herança de pobreza, pode ter uma herança de uma falta de alguma coisa, uma falta de uma residência, certo? É uma dificuldade que os pais passam, qualquer coisa desse tipo assim, que aí no final das contas você vai acabar não herdando nada, ou herdando essa pobreza. Então você tem isso como uma desvantagem, certo? Em relação às outras pessoas com quem você pode concorrer no mercado de trabalho, na sociedade, entendeu? Então se você for olhar por esse ponto de vista, essa questão das características herdadas parece muito com essa questão dos privilégios herdados dos seus pais, certo? Se o seu pai tem uma fazenda, você vai herdar o privilégio de ter uma fazenda. Isso é uma vantagem econômica que você vai ter. Se o seu pai for pobre, certo, e morar numa casa de taipa, o máximo que você poderá herdar é essa casa de taipa. E isso é evidente que não vai ser uma vantagem para você.
Então, sobre as características que são herdadas, né, que são passadas por gerações, que é ser passados para os núcleos descendentes, aí sempre houve tentativas de explicar por que existem tantos seres diferentes na Terra, certo? Aí, e nem todas essas explicações, infelizmente, elas podem ser consideradas científicas, assim como nem todas levam em conta o fato de que as espécies evoluem ao longo do tempo. Tem uma teoria que a gente vai ver que ela diz que o ser vivo ele foi feito, né? Assim, ele foi produzido, ele foi criado de certa forma e ele permanece do jeito que ele foi criado até hoje. Isso não é verdade. Cientificamente, isso não é verdade. A questão da religião é outra forma de ver, certo? Então a gente pode ter a forma de ver o mundo, a forma da ciência e a forma de ver o mundo da religião. O que interessa para nós aqui é a forma de ver o mundo da ciência, são teorias baseadas no método científico. Então, a seguir, a gente vai ver algumas explicações dessas teorias, né? Algumas tentativas de explicar tudo isso a partir dessas teorias. Então, como eu falei em outro momento, a gente vai ver aqui a teoria do fixismo, certo? Então, vamos ver aqui como é a primeira, né? A ideia de que as espécies foram criadas tal como são e não mudam, e nem mudarão ao longo do tempo, é conhecido como fixismo. Então, está aqui o conceito do que é o fixismo. O professor perguntou, corre aqui nessa parte. É a teoria que diz que os animais eles não mudam e não mudarão, certo? Até os meados do século XVIII, o fixismo foi amplamente aceito, certo? Então, já faz bastante tempo, né? No entanto, foi contestado por alguns estudiosos, como esse cara aqui, ó, o Leclerc, certo? E o Jean-Baptiste Lamarck, que é o próximo que a gente vai ver, certo? A visão do fixismo ela foi também muito compartilhada por muitas das crenças que tem como princípio o monoteísmo, que ele está falando da crença que a maioria da gente tem, né? Que Deus criou todos do jeito que é hoje, né? Então, e aí os seres não mudaram, né? Deus criou todos os seres da Terra, né? E aí do jeito que são hoje. Quer dizer, não houve mudança nenhuma entre as espécies, né? Essa explicação para a origem dos seres vivos está nos livros sagrados e aí um monte de gente que a gente conhece, né? Tem uma visão de mundo com base na Bíblia, certo? Não apenas na Bíblia, mas também na Torá e no Alcorão para outras partes da fé em Deus, né? Aqui o cristianismo, escrito na Bíblia, o judaísmo na Torá e o pessoal do Islã acredita no Alcorão, certo? Eles aproveitaram, quer dizer, aproveitaram não, eles usaram e foram adeptos, e até hoje as pessoas que têm uma fé, que professam a fé, seja católico, seja evangélico, eles acreditam que as espécies elas foram feitas, né, do jeito que elas são hoje e aí elas não teriam mudado. Então essa foi a forma de ver até o século XVIII. Foi a forma que a ciência via até o século XVIII. Na igreja isso permanece em algumas pessoas que têm a Bíblia como uma forma de ver o mundo, né? A segunda maneira que a gente vai ver é a questão do Lamarck, que aí já começa a entrar com a teoria do evolucionismo. É o transformismo de Lamarck, que data-se do final aqui do século, deixa eu pegar aqui o nosso marcador, data do final do século XVIII, início do século XIX, certo? Por alguns naturalistas. O francês, que tinha o nome completo Jean-Baptiste de Lamarck, né, apresentou a ideia de que as espécies poderiam se modificar. Essa aqui foi uma das primeiras que mostrou que as espécies elas poderiam se modificar ao longo do tempo, né? A ponto de se transformarem em outras espécies. Então você tem uma espécie, essa espécie ela vai mudando de acordo com as pressões do ambiente, ela vai mudando e aí vai passando essas mudanças geração em geração, certo? E aí acaba que muda-se tanto que torna-se uma outra espécie. Mas veja, isso não é no ser vivo atual, por exemplo. Eu não posso evoluir e virar uma outra espécie, certo? A explicação de Lamarck para a modificação das espécies é conhecida como transformismo ou evolucionismo. Então você vai ver já já que a gente não tem apenas um tipo de evolucionismo. O que é então o evolucionismo, professor? É a ideia de que as espécies podem mudar ao longo do tempo, certo? É isso que você precisa saber, não existe só um tipo de evolucionismo. A ideia de que as espécies não são fixas em sua forma,
certo? E que elas mudam ao longo das gerações, passando essas características que vão sendo herdadas, é o que a gente chama de evolucionismo. Ele procurou explicar, o Lamarck, como os seres vivos se formavam, se desenvolviam e se reproduziam e se transformam, certo? Por meio do que ficou conhecido como as leis de Lamarck, tá ok? Então a gente vai ver aqui essas leis. A lei do uso e do desuso, certo? Então, é mais ou menos o seguinte, a gente pode fazer aquela piada, né? Você já viu pé de cobra? Então, que certas coisas são como pé de cobra, certo? Se a cobra teve um pé um dia, né? Ela deixou de ter porque ela deixou de usar esse pé, né? Ela se rastejou tanto que deixou de usar o pé. Isso é só uma analogia que eu estou fazendo agora com a brincadeira de pé de cobra, né? A lei do uso e desuso é o seguinte: as necessidades impostas pelo ambiente levam os organismos a mudar os seus hábitos, e essas mudanças alteram os padrões de uso e desuso de alguns órgãos. Ó. Se o uso de um órgão for frequente, ele tende a se desenvolver cada vez mais. Por outro lado, se você não usar esse órgão, ele tende a atrofiar ou a diminuir, né? E até a desaparecer quando for o caso de desuso, né? Quando você tiver uma situação de usar tão pouco quanto você poderá dizer que caiu em desuso aquele órgão ali. No nosso organismo, o ser humano, tem algumas coisas que estão caindo em desuso, estão sumindo. Por exemplo, o dentiqueiro, aquilo que a gente chama de dentiqueiro, ele caiu em desuso. Por outro lado, deixa eu mostrar aqui uma característica do ser humano que é diferente dos primatas. Espera aí, viu? Então, por outro lado, o exemplo desse dedo aqui, desse dedo polegar, que é o dedo que a gente chama de dedo opositor, que faz esse movimento de pinça aqui, então, não sei se claro que você está vendo. Esse movimento de pinça aqui é graças a essa característica do dedo polegar que se opõe aos outros dedos. Ele faz uma oposição aos outros dedos. Então isso aqui foi sendo cada vez mais utilizado e se desenvolveu até chegar nesse estágio. Alguns primatas não têm esse dedo dessa forma. Eles vão ter esse dedo assim, ó, certo? Ele não faz oposição. Ele vai fechar dessa forma aqui, como se fosse para pegar num galho. Eu não sei se a preguiça é um primata, mas se você observar a mão da preguiça, ela é parecida com isso aqui. Ela vai ser assim, ela não vai ter esse dedo aqui fazendo oposição, certo? Por outro lado, me parece que esse dedo mindinho ele é pouco usado, então ele é menor do que os outros, certo? Então vamos parar de conjecturar aqui, vamos seguir aqui, né? Somente as alterações provocadas pela adaptação. Veja que é importante também essa questão da adaptação ao ambiente. Eu citei aqui o exemplo do polegar opositor, né? E eu tenho que voltar aqui para o nosso texto, né? Aqui onde eu estou aqui, nessa parte aqui. Essas alterações são provocadas pela adaptação ao ambiente, certo? E são passadas para os descendentes. Então você precisa você começa um certo comportamento, você começa, por exemplo, a usar um órgão mais do que outros órgãos, assim, usar mais o pé, usar mais a mão, usar mais o dedo mindinho, né? E aí você vai desenvolvendo isso, e essa característica vai passando para os seus descendentes, e aí a espécie vai sendo transformada, né, em outra espécie se essas mudanças se acumularem muito, né? As mudanças, quando provocadas por acidentes ou amputações, não são transmitidas às gerações seguintes. Por exemplo, você perdeu um braço, certo? Você não vai passar a característica de ter um braço a menos para a sua prole, né? O seu filho ele não vai nascer com um braço a menos só porque você perdeu um braço. Por quê, professor? Porque isso não é uma característica genética. As características que são herdadas de pais para filhos e são transmitidas durante as gerações são características que estão nos genes do indivíduo, nos genes da espécie, e aí vai sendo passado por geração em geração. Então, no caso, se você perder a perna, se você furar um olho, isso aí não vai ser passado para os seus filhos, porque não é uma característica genética, foi uma característica adicionada a esse indivíduo dessa espécie por um acidente, né? E aí não vai estar essa informação lá no gene que você tem que ter um braço a menos. Atualmente, essas explicações evolutivas de Lamarck são mais aceitas pelos cientistas. Então, hoje os cientistas eles aceitam mais essas ideias de que as espécies elas mudam durante o tempo, certo?
Elas vão mudando e isso aí é a ideia mais aceita hoje. Quer dizer, não tem aquela ideia de que você foi feito de um jeito e você permanece desse jeito até hoje. Cuidado, porque isso não quer dizer que você evoluiu do macaco. Isso é outra história. Vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso, viu? Porque o Darwin, ele não falou que o ser humano evolui do macaco. Macaco, seja ele qual for, a espécie de macaco e os seres humanos, os Homo sapiens, são apenas aparentados. A gente tem um ancestral comum. A outra ideia seria a ideia do fixismo das espécies, né? Como eu já falei antes, que é a ideia de que a espécie ela é criada ou ela surge de um jeito e ela permanece assim ao longo do tempo, ela não muda, né? Essa é a ideia que se opõe à ideia do evolucionismo, né? Então veja só, eu tenho a ideia que as espécies mudam, que o evolucionismo, deixa eu pegar aqui um lápis mais forte, e tenho a ideia do fixismo. Então, se a gente fosse dizer qual é o contrário de evolucionismo, o contrário seria justamente essa ideia do fixismo, onde as espécies elas não mudam com o tempo, certo? Vamos ver o que tem mais aqui para baixo. A teoria da seleção natural de Charles Darwin, certo? Que viveu aqui no século XIX, certo? Isso aqui é século XIX. E ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies, que tinha a proposta de explicar essa evolução dos seres vivos. Eu acho que esse negócio está ficando apagado, de tanto arriscar. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Pronto. Eu passei 2 vezes e ficou escuro. Então, ele explicou essa evolução das espécies num livro chamado A Origem das Espécies, certo? Anos antes da publicação do livro dele, em 1831, ele tinha 22 anos na época, ele participou de uma expedição, certo? Pelo mundo afora. Okay? Durante essa viagem, ele coletou dados que serviram de base para o desenvolvimento da sua teoria. Que dados era esse? Ele foi pegando espécies, certo? De seres vivos, indivíduos de certas espécies, e aí foi acumulando, através de ossos também, de fósseis e espécimes vivos, né? E aí depois ele pôde fazer comparações e mais comparações, e aí ele chegou a uma conclusão e escreveu sobre essa conclusão, que é A Origem das Espécies, o nome do livro, né? Proposta para explicar as mudanças que ocorrem nas espécies ao longo do tempo. Então ele foi quem melhor explicou essa parte do evolucionismo e adicionou aquilo que a gente chama de teoria da seleção natural. Nessa viagem, como eu já falei, ele coletou o quê? Ele coletou aqui, fósseis de animais, certo? Por exemplo, o tatu gigante, a preguiça gigante que ele pegou, que foram extintos há 10 mil anos atrás, né? Então, eram animais bastante diferentes do que a gente conhece hoje. Ele notou muitas semelhanças entre esses fósseis e os tatus e preguiças atuais. Então, esses animais de antigamente, de 10 mil anos atrás, ainda tinham semelhanças, já tinham semelhança com os tatus e as preguiças atuais, né? Apesar das diferenças do tamanho, que eles eram bem maiores. Então, as observações levaram ele a acreditar que as espécies se modificavam ao longo do tempo. E aí ele imaginou que provavelmente essas preguiças e os tatus deveriam ter algum parentesco. Quer dizer, as preguiças de hoje e os tatus de hoje, logicamente, apresentam algum parentesco com esses animais de antigamente que já estão extintos, né? Aí Darwin desenvolveu a sua teoria, né, sobre a evolução das espécies ao trabalhar a classificação desse material coletado. Ele foi classificando, né, e foi fazendo as comparações. Então, o que foi que Darwin concluiu ao analisar aquele conjunto de fósseis, né? Ele disse o seguinte, que a falta de alimentos levava a uma certa competição. Então, isso é uma coisa que você deve imaginar. Se falta alimento, então há competição entre os seres vivos, né? Entre aqueles seres daquela comunidade. Dessa maneira, iam sobreviver os indivíduos que eram mais capazes, né, de obter o alimento. Então, gente, isso aqui é super importante, certo? Isso aqui é super importante. Você precisa alimentar os seus descendentes, né? Então, esse desejo e essa busca pelo alimento e pela subsistência da sua prole, da sua família, certo? É o que rege as interações sociais. É a principal coisa. É a coisa que faz com que as famílias se impulsionem, as pessoas se impulsionem para viver do jeito que vivem, certo? Esse foi um dos pontos principais para a criação da teoria de Darwin, conhecida como teoria da evolução por meio da seleção natural.
Evolução por meio da seleção natural ou teoria da seleção natural. Isso quer dizer o quê? Que naquela comunidade, naquele espaço onde existem poucos alimentos, certo? Vai sobreviver aquele que for mais apto a conseguir esses alimentos. E aí a gente pode fazer aqui comparações, né? Entre animais, por exemplo, você tem uma comunidade de tigres que são carnívoros, certo? E esses tigres, tem um tigre que tem uma prole e que aí esse tigre ele tem uma característica de uma perna mais curta, certo? E aí é evidente que essa perna mais curta, que é de nascença dele, não foi um acidente, pode ser que ele passe isso para as gerações vindouras, né? Para a prole dele. Então os filhos dele vão nascer com aquela perna mais curta. E aí quando se estabelece a escassez naquela comunidade, né? Antes não havia essa escassez, vamos supor que se estabeleça agora, no momento atual, essa escassez, e aí o que é que vai acontecer? Essa família de tigres que tem a perna mais curta vai ter mais dificuldade para encontrar alimento, para competir pelo alimento, então ela não vai viver tanto, certo? Como esses indivíduos não vão viver muito tempo, então o que é que vai acontecer? Eles não vão reproduzir tanto quanto aqueles outros indivíduos, tigres, que têm as pernas normais, né? E aí o que é que você tem? Você vai ter na próxima geração, você vai ter mais filhos dos tigres que têm a perna normal, né, do que filhos dos tigres que têm a perna curta, porque eles não puderam viver tanto tempo para reproduzir na competição pelo alimento. Quando os indivíduos de uma espécie se reproduzem de forma sexuada, isso aqui também é importante, né, porque as características na reprodução sexuada são passadas de pai para filho. Os filhos são muito semelhantes aos pais, mas eles nunca serão iguais, ou seja, ocorrem variações. Isso é importante também, mesmo hoje, na questão do vírus, certo? O vírus Covid. Não é a mesma coisa porque a reprodução do vírus não é sexuada, certo? Mas aí o vírus ele tem um mecanismo diferente de outros seres, onde ocorre a correção. Esses outros seres ocorre a correção do material genético. E o vírus da Covid não ocorre essa correção do material genético. Então surgem, ao reproduzir, vários vírus que têm diferenças, né, e eles vão ser diferentes de várias formas, né, e algumas dessas formas, essas diferenças se apresentam como uma vantagem evolutiva que vai permitir que esse vírus contagie mais. E aí é de onde vão surgir aquelas que a gente chama as variantes do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, né? Essas variantes elas surgem por conta dessa questão também de seleção natural, certo? Porque os vírus que desenvolvem diferenças que são vantajosas, eles passam a contaminar mais, eles têm uma taxa maior de contágio, então eles se reproduzem mais, certo? Embora que a reprodução dos vírus não seja sexuada, e embora também que vírus não seja nem sequer entendido como um ser vivo, né? Então, o importante se entender aqui é que os filhos herdam características dos pais, mas eles nunca ficam iguais aos pais, certo? E aí, as características que forem vantajosas, mais uma vez eu já falei disso, né? Elas são levadas adiante, né? Ao longo de grandes intervalos de tempos, pode-se originar adaptações, certo? Essas adaptações vão se originando com o tempo, ao passar das gerações, né? Devido ao acúmulo lento dessas variações, geração após geração, os indivíduos adaptados eles podem chegar a se transformar em uma nova espécie, certo? Então, agora, indivíduos adaptados, olha aqui, então a gente tem esse trechinho aqui sobre indivíduos adaptados, e quem são eles? São aqueles que com o passar da história, eles conseguem encontrar alimento mais facilmente por conta dessas características vantajosas, né? Eles conseguem cuidar melhor da prole e fugir com mais eficiência dos predadores. Então veja que a questão é toda de uma lógica, né? Uma lógica que você não pode nunca abrir mão dessa lógica. A questão toda é você conseguir alimento, fugir do predador e proteger a sua prole, né? Então, dessa forma, esses indivíduos são selecionados naturalmente pelo ambiente. Então, é isso que a gente chama de seleção natural, né? Aquele que tem mais condições, mais vantagens para cuidar da sua prole, conseguir alimento, fugir do predador, é aquele que tem mais sucesso em reproduzir. Por quê? Porque ele vai viver mais. Então, vai ser esse é que é o adaptado.
E esse adaptado é ele que vai conseguir reproduzir mais, como eu já expliquei. Então, depois de muitas gerações, certo? As várias modificações, elas vão se acumulando e podem até chegar a formar uma nova espécie. Então, vamos ver aqui o que é mais que tem. Aqui já para terminar aqui no finalzinho aqui, deixa eu ver se tem aqui já tem já atividade reflexiva. Então, veja bem. Veja bem, para terminar, o que foi que ele escreveu aqui? Apesar de Darwin utilizar a teoria da seleção natural para explicar a origem de novas adaptações, na época de sua formulação, ele não conseguiu sustentar suas explicações. Ah, tá vendo aí, professor? O Darwin não conseguiu sustentar as suas explicações, mas isso é o que se espera do trabalho científico, entendeu? Se espera que os seus pares, que as pessoas, os outros grupos de cientistas questionem, certo? É exatamente esse debate que vai garantir, certo, que quando se chegue a um consenso sobre uma ideia científica, né, esse consenso possibilite representar uma informação que seja útil realmente para a gente. Não é nem questão dela ser verdadeira ou não, mas o consenso científico ele serve mais para a comunidade das pessoas todas, né, do que uma coisa que não tem consenso. Então, por exemplo, a vacina serve ou a vacina não serve, certo? É a cloroquina serve ou a cloroquina não serve. Então tem um debate em torno de cada uma dessas questões. E esse debate é bom que ele exista, né? Porque vai ser com um consenso final, certo? Entre todos os grupos de cientistas, é que vai se chegar a uma conclusão de que é melhor isso a isso, né? É melhor aquilo a essa outra coisa, certo? Então, é normal que tenha esse tipo de debate. Então, Darwin ele não conseguiu sustentar suas explicações porque, na época, não tinha ainda conhecimento da genética. Com o avanço da genética, é que foi possível, mais ou menos na metade do século XX, né, esse mecanismo da formação das espécies, ele começou a ser bem compreendido e explicado por conta do avanço com relação a essas questões genéticas. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso nos próximos capítulos, certo? Que a gente vai ver aqui. Agora tem uma parte aqui interessante que é sobre as principais diferenças entre a teoria de Lamarck, certo? E a teoria de Darwin, né? Lembrando que o Lamarck ele postulou sobre o evolucionismo, né? E o Darwin, ele ainda bebe dessa fonte do evolucionismo, só que o Darwin aprofunda um pouquinho. Então vamos ver aqui. Olha. Lamarck e Darwin sugeriram que as espécies poderiam se transformar ao longo do tempo, veja, e originar novas espécies. Os dois concordaram nesse aspecto, certo? Então quando eu perguntar sobre a teoria de Lamarck e Darwin, no que eles concordavam e no que eles não concordavam, ou melhor, no que não foi abordado pelo Lamarck, já que o Lamarck foi anterior, né? Você vem para cá para esse texto e procura aqui, certo? No entanto, as teorias de ambos, elas eram diferentes, principalmente na forma como as transformações das espécies aconteciam, certo? Então veja, Lamarck não, o Darwin, o que era que acontecia? A seleção natural, né? Pega aqui para sublinhar de novo aqui. Para Lamarck era diferente. As transformações elas eram dirigidas e direcionadas para atender a determinadas finalidades em função de uma necessidade imposta pelo ambiente. Então, o Lamarck ele acreditava que essas transformações ocorriam para atender uma certa necessidade, certo? Tipo assim, eu tenho uma necessidade na minha vida, né, e a nossa geração temos uma necessidade em nossa vida, e aí para suprir essa necessidade vai surgir uma diferença que vai me tornar mais capaz. Isso para Lamarck, certo? Darwin sugeriu o seguinte, que as populações elas já tinham essas variações e que estas seriam selecionadas naturalmente pelo ambiente, certo? Então são duas coisas diferentes. É você achar que surgiu uma característica minha para eu poder ter um certo comportamento e desenvolver uma certa função, né? E você dizer o seguinte, essas características elas já existem, certo? Elas não surgiram para isso, para atender essa necessidade, mas já que eu tenho essa característica, então eu aproveito essa característica para me dar bem nessa necessidade que a gente está tendo agora. Então é diferente, né? Eu não sei se você conseguiu compreender.
Mas eu vou explicar mais uma vez. Lamarck acreditava que essas características surgiam em função da necessidade. Mas Darwin não. Darwin dizia o seguinte: essas características já existem na comunidade dos animais, lá na comunidade dos indivíduos. Ela já existe lá. Não só essa diferença, mas outras diferenças também. Certo? No entanto, o que acontece? É que aquele que tem aquela diferença, que é melhor para cumprir aquela tarefa, para atingir aquela, para suprir aquela necessidade, ele vai ser selecionado de forma natural, né? E aí favorecendo as mais vantajosas, essas diferenças mais vantajosas, segundo o Darwin, elas eram gradualmente passadas de geração a geração, entendeu? E aí é onde ocorre essa diferenciação, né? Essa mudança das espécies, certo? Não haveria, portanto, uma transformação dirigida. Então, acho que essa daqui é a palavra-chave para você diferenciar a teoria de Darwin da teoria de Lamarck. A teoria de Lamarck, as transformações eram dirigidas. Na teoria de Darwin, essas transformações não eram dirigidas. Elas existiam, mas não era para aquilo especificamente. O que acontecia é que na natureza você era selecionado porque você tinha aquela característica que era melhor, certo? Se você não compreendeu, a gente vai debater melhor durante a aula no Zap, tá certo? E aí eu quero que você vai fazer o seguinte, você vai fazer em um momento aí, você aguarda o comando do professor, não vai pegar logo a apostila e resolver tudo de uma vez, certo? Principalmente você que é aluno conectado, que tá me vendo agora, você vai fazer essas tarefas no Google Formulário, certo? Eu passo essas tarefas aqui para o Google Formulário, né? E ela está aqui na apostila para o aluno que não é conectado. Mas o que é que eu peço sempre a vocês? Eu peço que você faça essa atividade aqui à medida que você for lendo o material pela segunda vez, certo? Deixa eu pegar aqui esse material aqui numa forma mais confortável de passar. Veja, então você lê a primeira vez esse material durante a primeira aula, né? Na segunda aula, o que é que você vai fazer? Você já vai resolver isso aqui, já vai ler de novo, tentando responder essas questões aqui, certo? A técnica de você estudar é essa. Então, novamente, primeira aula você lê o material todinho e assiste o vídeo, certo? Na segunda aula você vai fazer o quê? Você vai ler as questões e vai reler o texto todo, certo? Com a intenção de responder essas questões. Quando for na terceira aula da semana, o que é que você vai fazer? Vai responder o Google Formulário, certo? Que eu vou colocar para vocês. Beleza? Então, eu espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, as 3 aulas por semana estão aí para isso, certo? E aí, não esqueça de curtir também, né? Serviço, pacote completo de YouTube, é professor YouTuber, né? Curte lá o vídeo no YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho e tchau!